Porque daí, então, assim, você reconciliou, né? Sim, reconciliei. Tomou a decisão de ficar firme. Foi até criticada por algumas pessoas. Sim, muitas pessoas falavam pra mim, você vai usar agora aqueles vestidão, aquela saiona, aquelas blusas de manga longa. Eu falei assim, se precisar eu vou. Deus vai me mudando aos poucos, né? E Deus vai trabalhando em mim aos poucos, Ele vai moldando os vasos aos poucos. Então, assim, se precisar eu vou. Então, assim, eu tinha as pessoas que falavam, né? E o inimigo que falava muito comigo. Falava assim, você não vai, no estilo 3 meses, você vai voltar para tudo que você praticava antes. E são 12 anos, né, que eu tô firme, 12 anos, que eu louvo a Jesus. Então, assim, é maravilhoso servir a Jesus. E aí você começou a cantar, descobriu o seu ministério ali no louvor. Foi. Mas, quando você tem um testemunho que você contou no nosso culto na Roça, em Lusiânia, que você fala que teve uma época que você ficou com vontade de parar. Sim. Quando eu comecei, eu falei assim, estava na sala, né? Eu tenho muito mania de abrir a janela da minha casa, olhar para o céu, conversar com Deus, né? E eu falei assim, Deus, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. E ele falou para mim assim, o que você quer fazer pro reino? E eu falei assim, eu quero cantar. Eu sempre já cantava, né, em casa, né? Eu falei, eu quero cantar. E ele falou para mim assim, tem certeza? E eu falei, mas eu tenho certeza absoluta que eu quero cantar. E ele falou para mim, amém, então vai cantar. Foi quando eu comecei assim, mais ou menos, né, cantava em casa. E a minha líder insistia muito em mim, minha líder de mocidade. Muito, mas muito mesmo. Ela falou assim, hoje a gente vai solar o hino. Eu falei, eu não estou preparada. Aí, outro ensaio, a gente vai solar. Eu ainda não estou preparada. E ela falou assim, tu vai se preparar quando? Eu falei, tô me preparando aos pouquinhos. No dia que eu estiver preparada, eu falei assim, agora eu vou solar. Porque eu era muito tímida. Até que um dia, eu cheguei na igreja, eu não sei se eu contei isso no testemunho que eu falei. Eu cheguei na igreja, a gente cantou, a gente era uma mocidade da minha época, que a gente chega, não para nossa glória, para a glória de Deus, a gente chegava na igreja e falava assim, a mocidade de Donai chegou. A mocidade de Donai é uma bênção, a gente cantava assim, a gente cantava com todo o nosso coração a Deus e a glória de Deus descia, para a glória de Deus. Foi quando, nesse dia a gente cantou, foi uma bênção, e de repente o pregador chamou a gente para cantar, no final do culto. Eu não sei o que me deu, que eu saí na frente e fui pegar o microfone para dar para a solista solar o hino, que ia solar o hino. O pregador pegou na minha mão, na hora que eu fui dar o microfone para ele pegou na minha mão e falou assim, hoje quem canta é você, minha jovem. E eu falei assim, eu não, agora não tem como fugir, não. Ele falou assim, eu falei, não estou preparada. Ele falou assim, se não está preparada, vai se preparar agora. Aí eu só olhei para minha líder lá no canto, e ela falou assim, agora vai. Agora você vai estar preparada. E eu falei assim, meu Deus, pra onde que eu corro agora, meu Deus do céu? Foi quando não tinha pra onde correr. Aí eu cantei a música da Josiane, eu lembro como se fosse ontem também. Que é, eu quero a minha benção, dela eu não abro mão. E eu cantei a primeira estrofe na segunda, a segunda na primeira, eu cantei tudo errado. Mas saiu. Tão nervosa que tão tava. nervosa que eu tava, não sabia. Cantei tudo errado. E eu lembro que naquele dia eu recebi meu primeiro convite para cantar fora. Não cantei tudo errado, mas me chamaram para cantar na igreja. E eu lembro que... eu lembro das meninas falando assim, Jess, tu canta? Eu falei, canto, gente, na minha casa, cantar no meu banheiro, na minha cozinha. Esse vozeirão todo. Canto lá. Ela, gente, sua voz é muito bonita. Eu falei assim, gente, para de modéstia, vocês são meus amigos, né? Vocês não vão dizer que minha voz é feia. E eu lembro que naquele dia, essa música até hoje fala muito comigo, né? Que fala sobre Ana, por ela querer a benção dela, que ela se humilhou aos pés do Senhor. Então, assim, foi uma música que marcou muito a minha vida e falou muito do meu ministério. Então, assim, na época que eu comecei foi muito difícil, porque eu não tinha aquele total apoio ministerial. Minha mãe não entendia muito, as minhas irmãs me apoiavam bastante, falavam muito comigo. Na primeira vez que eu tive assim, um contato assim, real com o microfone, que o meu líder falou bem assim, vai lá dar uma saudação. E eu, começando, né, queria cantar em tudo que era lugar que me chamasse, eu queria cantar. E eu falei, eita, eu vou dar uma saudação, oh, glória a Deus, eu vou aproveitar e pedir pra cantar. Feliz pra cantar. Aí eu peguei, dei uma saudação lá rápida, ela sempre meu pastor nada me faltará. Falei lá, ligeiro. E eu falei assim, mas posso cantar um hino? Ela, pode, fica à vontade. Aí eu cantei Advogado Fiel, não vou me preocupar com as perseguições. E eu cantei, e foi quando Deus tomou a igreja, foi uma coisa assim, linda. E eu lembro que eu olhei pro meu líder, ele falou bem assim, o horário. Eu lembro que ele tava lá embaixo, bem assim. Tipo assim, eu mandei ela dar uma saudação. Já ficou à vontade para cantar. E eu falei assim, amém. Aí foi quando
no término do culto, eu tava muito feliz, mas muito feliz, rindo para as paredes, eu tava rindo para as paredes. E eu lembro que eu falei assim, Deus, obrigada por essa oportunidade de louvar o teu nome. E eu comecei a me lembrar de tudo que Deus já tinha me falado, de tudo que Deus tinha me prometido. E aquilo ali alegrou muito mais o meu coração e me deu motivação para continuar. Foi quando eu comecei a ouvir dos meus líderes na época, que eu não sabia cantar. E eu tinha um... Quando você ficou empolgada, feliz com o chamado. Com o chamado, aí veio aquele balde de água fria. E eu lembro que nos ensaios, o meu líder sempre parava de sair e falava assim, gente, não é aleluia, é aleluia. E eu falei assim, mas eu quero cantar americano. Eles falam, aleluia. e ele, não, você está no Brasil, a gente canta aleluia. E eu falei assim, amém, irmão. O irmão está se incomodando com essa coisa, irmão. Misericórdia, pelo amor de Deus, né? E eu lembro que ele falava pra mim, ensina mais, é pra você aprender. Vai que alguém, tipo, ouvindo alguém um de gosta. fora. E eu falei assim, é verdade, amém. Eu ouvi, às vezes eu saía triste, às vezes de ouvir algo que não me agradava. E o meu esposo sempre conversou comigo sobre isso. Você tem que aprender a ouvir as críticas e a recebê-las e depois a discernir elas e pegar o que é bom e o que é ruim você descarta. Mas você me falou de coisas que também, em relação até vestimenta, tudo. Então, assim, você começou e da mesma hora, né, que apareceu pessoas com crítica construtiva, apareceu pessoas com críticas destrutivas também. Sim. Então, foi muito difícil associar tudo que eu tava vivendo. Eu tava muito empolgada, muito feliz. Então, assim, eu comecei a ouvir coisas dos meus líderes, que eu não sabia cantar, que eu nunca ia ser uma cantora, que eu nunca ia conseguir, porque eu não tinha voz para isso. Eu não ia conseguir ter voz um dia para cantar. E comecei a ouvir muita coisa de pessoas, que eu não tinha roupa para cantar, que eu tinha que me portar melhor nas igrejas. Eu lembro que eu até te falei, né, que eu tinha uma meia calça que ela estava furada no meu dedo, no meu pé. Todas as vezes quando alguém vinha entregar algo de Deus, que eu recebia o poder de Deus, toda vez quando eu caía no chão, eu tentava segurar o sapato com o pé, para não deixar tirar o sapato do meu pé, para mim não passar essa vergonha. Até que um dia que eu ouvi algo muito assim impactante, assim, e eu falei assim, Deus, por mais que eu não tenha roupa, por mais que eu não tenha um sapato, por mais que eu não tenha assim uma roupa assim boa para ir cantar numa agenda, eu vou ir com o que eu tenho e eu vou dar o melhor a ti, o meu melhor louvor. Por mais que as minhas vestimentas não agradem as pessoas, eu tô aqui para te dar o meu melhor louvor. E foi quando nesse dia eu ouvi algo no salão de uma amiga, né? E eu fiquei muito triste, né? Muito triste com o que eu ouvi. E eu saí de lá muito assim, chorando no meio da rua triste. Falei, Deus, eu não posso não ter a melhor roupa para cantar, mas o que eu tenho, o que o Senhor me fez ter até aqui, eu te agradeço. Então, assim, eu soube ser grata a Deus pelo que eu tinha. E pelo que as coisas que Deus me faz viver ainda. Foi quando no outro dia eu sou a mãe de um amigo, né? E ela me levou uma sacola de roupa. E eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu falei, eu quero ter outra agenda já para mim vestir as minhas roupas. Então eu fiquei muito feliz, eu agradeci muito a Deus, porque eu acho que Deus falou assim, tá bom, minha filha, pode parar de agradecer. E eu fiquei muito feliz na época. Então, assim... Mas você chegou a falar, eu quero parar. O que te fez falar que você queria parar com o seu ministério? Foi porque eu ouvi dos meus líderes na época que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não ia ser cantora. Me proibiram de entrar dentro da igreja para ensaiar. Te proibiram? Me proibiram de entrar na igreja para ensaiar porque falaram que eu quebrei o microfone da igreja. E eu não tinha quebrado, quem tinha quebrado eram as crianças que quebraram o microfone da igreja. E eu falei assim, Deus, aqui é a sua casa. Nós temos liberdade de entrar na sua casa. Meu Deus. Essa casa aqui não é do homem para administrar. Tem um anjo da igreja que administra a casa, a igreja. Mas essa casa aqui é do Senhor. E eu falei assim, Jesus... Aí eu encheu de água e falei com a caseira assim, eu tô indo embora. Aí ela falou assim, por que você tá indo embora? Eu falei, não me deixaram entrar, vou embora. Ela falou assim, como é que é? Não, essa igreja aqui é do Senhor, pode pegar a chave, pode ir lá ensaiar, eu sou indo. Aí fui ensaiar, fiquei lá com Deus, eu não consegui ensaiar porque eu só chorava. Eu me sentia a pessoa mais desprezada dessa face dessa terra. E eu falei assim, Jesus, por que é tão difícil? Aí eu comecei a começar a entender um pouco do peso do chamado. Que não vai ser sempre as mil maravilhas. Que não é só cantar, que há um peso, há uma renúncia, há críticas, há tudo, vem com o corpo completo. E eu lembro que eu comecei a me lembrar que eu cantei 2 anos Advogado Fiel.
Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. E eu vivi tudo que eu cantava. Então, assim, Deus começou a me fazer lembrar. E Ele falou para mim assim, tudo que você cantar, você vai viver. Tudo que você pregar, você tem que viver. Porque como é que você vai falar assim, ah, faça isso. Irmão, seja assim se você não é. Você não pode ser hipócrita, você tem que viver o que você prega. Então, assim, eu comecei a entender isso. Foi quando eu saí de lá, muito triste. E eu ouvi tudo isso e um dia eu cheguei na igreja e falei assim, Deus, foi muito bom até aqui. Muito bom, estava muito empolgada. O Senhor conhece o meu coração. Mas Deus, não dá mais. Eu quero entregar o meu chamado. Eu sei que eu nem comecei direito ainda, mas eu quero entregar meu chamado. Eu quero aqui te agradecer. Me coloque em outra coisa. Vamos para a intercessão, vamos para a missão da palavra. Vamos para outra coisa, Jesus. Foi quando eu fui para a igreja, cheguei lá, eu já tenho um olho meio inchado de herança do meu pai. Eu lembro que eu cheguei lá na igreja, eu parecia um artista, assim, todo mundo parou para me olhar. Eu entrando na igreja, eu fiquei quase 1 hora de joelho. E a minha oração era só uma. Deus, eu entrego aqui o meu chamado. Deus, eu não vou continuar mais. Foi quando Deus falou para mim assim, antes de você entregar algo que eu lhe dei e que eu lhe perguntei se você tinha certeza que você queria isso para a sua vida, que ele perguntou, tem certeza? Eu quero falar contigo. Aí eu, amém, Jesus. Aí o culto, levantei, o culto foi continuando, o culto abençoado. Foi quando Deus levantou 2 irmãs, não foi nenhuma, porque eu acho que ele falou assim, não, uma é pouco, levantado. Levantou 2 irmãs. Ela foi em mim com tanta autoridade, pastor Esteca. Eu falei, Deus, calma, eu vou ouvir tudo que eu tenho para falar para mim. Não fique nervoso. Fique calmo. E eu falei assim, Deus, vou ouvir tudo que você tem para falar comigo. Foi quando ela olhou para mim e falou assim, quem mandou você parar? Nossa. O inimigo tem tentado parar o que Deus começou na tua vida. Mas ele não vai conseguir. A partir de hoje, você não vai parar, você vai continuar com o que Deus programou e projetou para a sua vida, para você viver. E eu falei assim, amém, Jesus. E ele falou assim, Deus falou assim, virão muitas e muitas e muitas coisas do inimigo para tentar te parar, te entristecer, para dizer que você está sozinho. Você não está sozinho, eu estou aqui, eu sou o teu pai, eu sou o teu dono. E te lembro mais uma vez, eu estou contigo. E não abro mão da tua vida. Foi quando eu falei para Deus assim, Deus, pega uma borracha santa e apaga tudo que eu disse. Tudo. Agora que o Senhor reescreva aí que eu vou falar. Haja o que houver. Venha o que vier, Deus. Eu não vou parar. Dá até uma canção. Uhum. Eu não vou parar, Deus. Então, assim, naquele dia, eu afirmei meu compromisso com o meu chamado com Deus. E disse para Deus, Deus, venha o que vier. Eu estou aqui contigo. Não abro mão. Então, assim, foi aquilo que me motivou, Deus falar comigo naquele dia, que foi tão pontual para a minha vida. Que foi um dia que só Deus sabe como eu cantava. Aquele dia, por mais que ninguém soubesse o motivo de eu estar chorando, de eu estar daquele jeito, mas Deus sabia. Então, assim, Deus foi muito maravilhoso comigo. Muito. Eu só tenho a agradecer a Deus por nunca ter desistido de mim. Por mais que eu quis um dia desistir daquilo que Ele tinha para a minha vida. Então, vale muito a pena. Eu falo para vocês que estão aí do outro lado. Não desistam. Sempre existirão palavras, pessoas que não caminham no mesmo objetivo que você, que não sonham os mesmos sonhos que você, mas que você permaneça em Deus. Porque só você sabe o que você ouviu dele, só você sabe o que ele lhe prometeu.